Glória a Deus. Quem está feliz, diga amém. Não ouvi, quem está feliz, diga amém. Queridos, eu meditei ontem à noite lá no retiro. Obrigado, Ricardo. Eu meditei ontem à noite lá no retiro sobre uma palavra, um tema muito forte. Obrigado, querido. E foi muito forte o que Deus fez, queridos. Pessoas foram renovadas no Espírito Santo. Pessoas foram tomadas pelo Espírito Santo. Pessoas foram avivadas, reavivadas nos seus dons. Foi muito lindo. Eu recebi o relato de muita gente dizendo assim: pastor, eu estava me sentindo, porque Deus mostrou, quando nós estávamos ali no final, ali adorando, Deus mostrou como que pessoas enferrujadas. E o que é a ferrugem, senão algo que se forma em uma ferramenta que não é utilizada ou não foi bem utilizada. E às vezes, queridos, nós como cristãos, nós vamos enferrujando, porque nós, de alguma forma, nós apresentamos as nossas desculpas. As nossas desculpas para não ir num culto, as nossas desculpas para não orarmos num determinado dia, ou em alguns dias, ou quase nunca, para não termos o nosso devocional. Queridos, eu quero dizer que nessa vida nós temos dois caminhos: ou nós apresentamos resultados, ou apresentamos as nossas desculpas. E no reino espiritual é a mesma coisa. Ou nós nos apresentamos diante de Deus para viver com Ele, para ter mais dele, ou nós vamos sempre ficar dando desculpas, queridos. E você já parou para pensar que todos nós temos um propósito? Há um propósito de Deus para a sua vida. Mais do que você ser profissional na área onde você atua, mais do que você ser filho de um pai, de uma mãe, ou você ser pai de filhos, há um propósito de Deus para a nossa vida. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: há um propósito de Deus na tua vida. Só que antes de nós entrarmos nesse propósito de Deus para as nossas vidas, eu quero dizer, queridos, que quando nós mostramos as nossas desculpas, às vezes, preste atenção, às vezes nós apresentamos as nossas desculpas, e para as pessoas que estão na nossa volta, parece que a desculpa colou. Só que vamos ver como é que é isso no reino espiritual, amados. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Jonas. Quero dizer que essa palavra não é uma palavra, de puxão de orelha, apesar de que parece. Ah, pastor, uma palavra de exortação, A gente veio no meio do feriadão. Pois é, porque eu quero que você receba a bênção de montão. Sabe o que é, queridos? A exortação, ela não é algo que nos afunda, ela não é algo que nos joga para baixo, muito pelo contrário, a exortação, ela nos leva para cima. Amém? E essa não é uma palavra de exortação que eu vou trazer hoje, é uma palavra que vai nos impulsionar a vivermos o que Deus tem para nós. Amém, igreja? Diga: Deus tem um propósito na minha vida. Jonas, capítulo 1, versículo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te. Queridos, uma das primeiras coisas que Deus espera que nós tenhamos é disposição. Disposição em sermos quem Ele quer que sejamos. Quando eu digo isso, não estou falando que de repente eu estou dizendo que você tem chamado para ser pastor, evangelista. Não. Para ser quem nós devemos ser como maridos, as mulheres como esposas, como filhas, nós todos como irmãos em Cristo. Você está me ouvindo? Diga amém. Então, se nós olharmos na palavra,
nós vamos ver que em muitos momentos, em muitos casos, Deus chegou inclusive para os seus profetas: dispõe-te. Olhe para a pessoa que está ao seu lado, a pessoa que está perto de você aí na sua casa, e diga assim: ó, disponha-se. Você está me ouvindo? Diga amém. Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Não é a favor, é contra. Clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Então aqui, queridos, nós vemos Jonas sendo chamado para anunciar o evangelho aos moradores de Nínive. Anunciar aos moradores de Nínive que se eles não chegassem ao arrependimento, a ira de Deus se acenderia contra eles. Alguém vai dizer: mas Deus não é um Deus de misericórdia? Pois é, aí que está o caso. Jonas, sabendo que Deus é um Deus de misericórdia, e que se ele anunciasse isso aos moradores de Nínive, uma cidade grande, ou a grande Nínive, obviamente eles receberiam então esta palavra, se arrependeriam dos seus pecados e obteriam misericórdia da parte de Deus. E Jonas achou que eles não eram dignos disso. Queridos, a pergunta que nós primeiro temos que fazer: quem realmente é digno de receber alguma coisa da parte de Deus? Porque se nós olharmos para a nossa vida, queridos, quantas vezes nós não temos cumprido o chamado que Deus tem para a nossa vida? E aí eu volto, eu não estou falando de chamado ministerial, eu estou falando do nosso chamado como pessoa, como cidadão, como marido, as mulheres como esposas, como pais, como vizinhos, como amigos. Queridos, quantos de nós agora, hoje aqui, será que não temos vizinhos nossos que nem sequer talvez imaginem que nós somos cristãos? Você está me ouvindo? Diga amém. Você está ouvindo essa palavra para você? Diga amém. Diga: Deus, eis-me aqui. Diga: Deus, me chacoalha nessa noite, me sacode aqui, Deus. Você está comigo? Diga amém. E Jonas então, ele julga que os moradores de Nínive não deveriam alcançar misericórdia. E ele tenta então fugir, ou melhor, ele foge. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou pois a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença de Deus. Queridos, eu não sei que devaneio aqui Jonas teve, mas de fato ninguém pode se esconder da presença de Deus. E é interessante que esse tentar fugir da presença de Deus já é algo que o diabo tentou colocar na cabeça das pessoas desde lá do jardim do Éden. Quando Adão e Eva, não vou dizer Eva, os dois erraram. Quando Adão e Eva pecaram, eles tentaram se esconder diante de Deus. Eles tentaram esconder a nudez deles diante de Deus. Mas ninguém pode se ocultar da presença de Deus, queridos. Ninguém pode se ocultar da presença de Deus. Mas aqui Jonas tentou. Versículo 4: porém o Senhor lançou sobre o mar um vento forte, e fez-se no mar então uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus. Repare que esse Deus está com letra minúscula, porque só há um Deus verdadeiro, o nosso Deus. Amém, igreja? Então todos aqueles marinheiros começaram a clamar ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem o peso do navio. Jonas, porém,
havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Diga, dormia profundamente. Eu tenho usado isso, queridos, como um exemplo para explicar esta verdade aqui. O sono de Jonas não era tão somente físico aqui. Jonas estava adormecido espiritualmente. Por isso ele conseguiu, numa loucura de sua mente, achar que ele poderia se ocultar do grande Deus Todo-Poderoso, queridos. Queridos, ninguém, nada passa escondido dos olhos do Senhor. Amém, igreja? E isso às vezes nos assusta, mas na verdade é maravilhoso. Sabe por quê? Porque isso nos mostra, isso nos ensina, isso nos indica que nenhum só detalhe das coisas que nós precisamos, das coisas que nós pedimos, passam desapercebidos do nosso Deus. Deus está olhando para você em cada uma das suas necessidades. Talvez você tenha uma necessidade com seu filho, com a sua filha. Talvez você tenha com os filhos, mais as finanças, talvez mais a saúde. Nenhuma delas passa desapercebida do Senhor. Você está me ouvindo? Diga amém. Oh Espírito Santo, diga assim: Senhor Deus, me livra de estar dormindo espiritualmente. Porque quando nós dormimos espiritualmente, amados, nós podemos estar nos lugares e não termos a intervenção de Deus. Nós podemos estar inseridos num ambiente de glória, de manifestação do poder, mas nós não termos na nossa vida uma intervenção de Deus. Veja aqui que Deus foi Ele quem provocou. Talvez ele tenha aqui liberado demônios, porque é o diabo que veio para roubar, matar e destruir. Amém, amados? Amém? Assim como no Antigo Testamento, mais atrás ainda, quando Deus libera o anjo da morte para passar por dentro de todo o Egito, levando os primogênitos. Você está me ouvindo? Diga amém. Você está me ouvindo? Diga amém. Quando o diabo se levantou contra Jó, Deus disse para o diabo: tá bom, pode tocar nas coisas dele, pode tocar na família dele, pode tocar até mesmo nele, mas não na vida dele. E o diabo tocou. O que eu estou querendo trazer aqui para a nossa atenção, amados? É que Jonas estava achando desculpas para fugir do propósito original que ele tinha em Deus neste momento. Jonas estava tentando, e estava aqui na cabeça dele, conseguindo encontrar uma desculpa, na cabeça dele plausível. Não, mas eles não merecem. Eles não merecem alcançar a misericórdia. Eu vou fugir disso. Eu vou me afastar de Deus. Eu não aceito. Eu não aceito. Isso não é justo. Queridos, quais tem sido? Qual tem sido? Desculpa a pergunta, mas qual será que tem sido a tua desculpa? Qual será que tem sido a minha desculpa para eu buscar mais de Deus? Para eu me consagrar mais ao Senhor? Um dia eu não vou jejuar porque afinal eu estou cansado, eu tenho meu trabalho. Outro dia eu não vou no culto porque afinal no outro dia eu preciso levantar tão cedo. Eu não vou desenvolver uma vida de tanta oração assim porque afinal eu não fui chamado para ser pastor. Você está ouvindo essa palavra sim ou não? Você está ouvindo essa palavra sim ou não? Qual será que tem sido a nossa desculpa, queridos, para nós não nos aprofundarmos mais em Deus? Será que estamos muito ocupados com o nosso trabalho? Será que estamos tão ocupados com as distrações deste mundo? Com as preocupações, às vezes com o entretenimento? Qual será que tem sido a nossa desculpa? Porque Jonas encontrou uma. E eu vou dizer uma coisa, queridos: o diabo sempre vai trabalhar para que nós venhamos a encontrar uma desculpa.
Eu não vou no culto porque afinal eu estou chateado. Eu não vou no culto porque afinal eu acho que as pessoas não vão me aceitar. Eu não vou no culto porque eu acho. Eu não vou congregar porque afinal eu não encontrei ainda a igreja perfeita. Se você é uma dessas pessoas, eu vou lhe dar 2 conselhos. Primeiro, pode parar de procurar, porque você nunca vai achar uma igreja perfeita. E sabe por quê? Porque simplesmente ela não existe. E sabe por que ela não existe? Porque a igreja é feita de pessoas como você e eu, que somos cheios de defeitos, cheios de limitações, somos cheios de erros, vamos pisar na bola toda hora. Vamos infelizmente ferir nossos irmãos toda hora, porque nós infelizmente continuamos mesmo amando a Deus, continuamos carregando este corpo, o corpo desta morte, como disse o apóstolo Paulo. E o outro conselho que eu dou é: se você entendeu que você tem defeito, se encaixe na igreja que você achar que mais se encaixa com os seus defeitos, porque igreja perfeita não existe. Você está me ouvindo? Diga amém. Que nós possamos orar agora assim. Senhor, ore comigo. Senhor, me perdoa por estar buscando nos outros uma perfeição que nem eu mesmo tenho. A igreja é um lugar de pessoas doentes, doentes muitas vezes na alma, doentes muitas vezes espiritualmente. Queridos, terça-feira aqui, você não tem ideia da quantidade de pessoas que vieram à frente pedir oração e manifestaram demônios. Eu estava orando aqui, mais ou menos nesse lado aqui, e tinha uma senhora que veio pela primeira vez, e ela é irmã de um casal, vou dizer assim, de obreiros aqui da igreja. Primeira vez que ela entra numa igreja evangélica, ou pelo menos aqui. Na hora que eu fui orar por ela, o Espírito Santo me mostrou que havia no passado dela um acontecimento muito forte que havia marcado ela, e ela havia guardado aquilo, e por causa disso demônios tinham conseguido acessar e prender a sua alma. Queridos, quando nós oramos, eu já estava orando, e quando eu orei, então eu disse: eu vou orar agora para trazer libertação sobre a sua vida. Queridos, quando eu orei, essa senhora preciosa caiu no chão, e assim que ela caiu, ela se virou de lado e se grudou na minha perna. Eu não sei se tinha alguém de vocês que estava aqui perto, sei que alguns obreiros lá, o Cristiano viu isso de perto, o irmão Batista, nosso querido obreiro. Queridos, e ela urrou, quer dizer, o diabo que estava ali. Agora eu lhe pergunto: e se nós como igreja, se nós, eu, obreiro Batista, todos os demais, estivéssemos fugindo do nosso chamado, do nosso propósito? Assim como terça havia um propósito de estarmos aqui, não é porque hoje no meio do feriadão poderia ter menos pessoas, e de fato tem, porque temos lá muita gente no retiro, muitos outros viajando. O propósito não poderia ser ferido. O propósito dessa igreja estar aberta e pessoas virem aqui para receber de Deus, a transmissão precisava continuar chegando em muitos lugares do país e até fora. Esse propósito não poderia ser parado. Da mesma forma como na vida de Jonas, o propósito não poderia parar, na sua vida também não pode parar. Se você está aqui hoje, é porque havia um propósito. E cada vez que nós nos alinhamos com os propósitos, o propósito de Deus, a nossa vida é abençoada. Eu vou mostrar ainda mais neste texto aqui. Deixa eu só destravar aqui isso aqui para não sair mais. Agora sim. Versículo 5. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga
que estavam no navio para tentarem aliviar o peso do barco. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Diga: Senhor, me desperta, Deus. Diga: Deus, desperta-me para o chamado que o Senhor tem na minha vida. Repito, eu não estou falando de chamado ministerial. Talvez Deus esteja, vou esclarecer então. Talvez Deus esteja chamando você, mulher, para você fazer uma campanha de oração às 3 horas da manhã, pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu marido. Talvez Deus esteja chamando você, marido, para levantar 4 horas, 5 horas, eu não sei, em algum momento, para você jejuar pela sua esposa, pelos seus filhos. Talvez Deus esteja lhe chamando para alguma outra coisa, e você está ouvindo esse chamado. Há um propósito. Diga: há um propósito. Diga assim: e eu não quero, eu não vou fugir. Diga: Deus, desperta-me para que eu viva os teus propósitos, o teu propósito na minha vida. Versículo 6: chegando a ele, o mestre do navio lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te, invoca o teu Deus. E talvez assim, esse Deus, porque eles não conheciam, e por isso que aqui está tratado como um Deus, letra minúscula. Talvez esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde, lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. Meu Deus, até aqueles que não conhecem a Deus sabem que quando alguém foge de uma ordem do seu Deus, consequências acontecem. E não é porque é um Deus que se ira, um Deus vingativo, não, amados. Apesar de a Bíblia dizer que a Deus pertence a vingança. Sabe o que acontece? Às vezes Deus precisa, diga, às vezes Deus precisa nos fazer passar por algo difícil, porque é só na dificuldade que nós abrimos os nossos olhos de volta para Ele. Queridos, às vezes Deus precisa nos fazer passar, desculpa a expressão, mas só para o pessoal entender. Às vezes Deus precisa nos fazer passar por um perrengue, para ver se o cara acorda e desperta novamente para a vida, uma vida com Deus. Às vezes Deus precisa nos deixar passar por um deserto, para ver se nós acordamos do nosso sono profundo. Às vezes Deus precisa nos deixar passar por um momento de tempestade. Tempestade às vezes no casamento, tempestade às vezes nas finanças, tempestade às vezes em sei lá que ordem, para ver se nós despertamos e voltamos ao propósito original que Deus tem para nós. Diga: Deus, não me deixa passar por um deserto. Eu estou a fim de acordar hoje. Eu quero acordar agora, para viver o teu propósito na minha vida. Vamos lá. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? Ele lhes respondeu: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: o que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele assim lhes havia declarado. Disseram-lhe: o que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Ou seja, queridos, quanto mais tempo nós levarmos
para nos alinharmos ao propósito de Deus para a nossa vida, mais tempo nós vamos sofrer. E mais tempo as pessoas que estão ao nosso redor vão ficar sofrendo, às vezes vão ficar patinando. Diga a Deus: eu não quero patinar. Diga a Deus: eu não quero sofrer. E não, eu vou repetir, e não é Deus que se torna vingativo. É mais ou menos assim. O lugar de segurança para nós, queridos, é debaixo da proteção de Deus, amém? No momento em que eu saio, não é que Deus vai exercer vingança sobre mim. Se eu saio da sua proteção, o diabo tem acesso na minha vida. Então, porque se Deus ficar, olha só, se eu saísse da proteção de Deus, e Deus ficasse me defendendo de tudo, eu não ia despertar. Eu não ia me dar conta que eu estaria é igual o sol, vai para a beira da praia, num sol que nem estava hoje, calorão de 37 graus, 38, temperatura com sensação térmica talvez de 40, 42 em alguns lugares. Vai lá no sol do meio-dia, bota um guarda-sol com o filtro mais poderoso que tiver, você bota ele aqui e senta do lado para você ver. Você vai torrar no sol. Se você ratear um pouco, você vai ter uma insolação ali. Mas olha só, eu armei o guarda-sol aqui do lado. Por que eu me queimei desse jeito? Porque o lugar de proteção é debaixo do guarda-sol. Tem gente que faz da igreja, tem gente que faz da presença de Deus um guarda-sol para ser acessado só quando não aguenta mais, só quando o sol está queimando terrivelmente. Aí o camarada, mas daí já está queimado. Você nunca ficou brincando na praia assim, quando viu era meio-dia? Não, mas nem está queimando. A água bem gelada do mar, deixando, né, o seu corpo numa temperatura tranquila, o ventinho soprando, está tudo sob controle. Quando chega de tardezinha, e parece que o sol continua, o sol já foi embora, já veio a noite, e você continua fritando. Nunca aconteceu isso? Não, comigo não, pastor. Conta outra. São poucas as pessoas que realmente cuidam. Tem alguns que cuidam, mas são poucos. O nosso filho mais velho, Estevão, ele sempre ficava naquelas: eu não quero passar protetor, é melequento. Eu também tenho pavor daquilo. Pavor. Eu transpiro muito, então eu passo e já parece que fecha os poros, e eu já entro num desespero que eu começo a transpirar mais ainda, até aquilo absorver. Meu Deus, pensa uma meleca horrorosa. Só que eu sei que eu tenho que passar. E o Estevão, normalmente ele não gostava. Até o dia que eu olhei para a Bela e disse assim: amor, deixa ele ter uma experiência, deixa ele experimentar. Porque a gente sabia que aquilo não seria muito grave. Quando chegou lá pelas tantas, ele disse: tá estranho as minhas costas, pai. Deus disse: tu vai estranhar mais ainda. Queridos, quando chegou, e ele: vamos passar um protetor? Não, pai, só está meio, né? Acho que dessa vez está queimando. Eu disse: tá mesmo. Gente, subiu bolha no coitadinho. Pensa que a mentalidade dele mudou. Às vezes Deus precisa fazer isso na gente. Às vezes Deus precisa deixar. O pai do filho pródigo não proibiu: não, você não vai. Você não vai viver uma vida dissolutamente, uma vida desregrada. Não. Você vai ficar aqui agora. Deus não faz isso com a gente. Nós temos o livre-arbítrio, a gente pode ir. Só que às vezes a volta custa bem caro. Não porque Ele não pagou o preço, mas é porque nós vamos ter que pagar um preço de coisas que plantamos, coisas que semeamos. Não queríamos colher, mas acabamos plantando. Tudo porque muitas vezes nós acabamos fugindo do propósito de Deus para a nossa vida. Diga: meu Deus, não me deixe fugir do propósito que o Senhor tem para a minha vida. Diga: meu Deus. Diga: Deus, eu estou aqui nesta noite para me alinhar,
com o teu propósito. Por exemplo, simples, claro, reto, direto. Deus tem um propósito para nós no culto de terça-feira agora. A não ser que você não tenha condições, que você tem que trabalhar naquele horário, tem uma prova para fazer, aí você não precisaria vir agora, ou não precisaria assistir. Quinta-feira, Deus tem um propósito. Não deu para nós fazermos num dia de culto, ou na terça ou no domingo. Há um propósito de Deus. Uma vez, queridos, tinha um casalzinho aqui na igreja. Eles iam vindo super bem, sabe? Super bem. De repente eu vi que eles começaram a faltar o culto. E eu cheguei para eles mais ou menos, acho que um culto antes do que eu vou contar agora, ou 2. Eu disse: queridos, olha só, eu vou falar com muito amor e carinho. Vocês estão errando. Há um propósito de Deus. Se Deus trouxe vocês para cá, não é para vocês de vez em quando aparecer. Deus quer alimentar, Deus quer dar sequência para vocês. E eu disse: não, tudo bem, pastor, próximo culto, ou 2 depois, eu não quero errar. Eles faltaram. Na hora do culto eles estavam numa pizzaria aqui perto. Quando eles saíram da pizzaria, eles quase morreram, porque passaram no meio de um tiroteio da polícia com os bandidos. O carro deles ficou crivado de balas. Eu disse: ó, gente, Deus guardou e livrou vocês, mas eu acho que ficou aqui o aviso. Vocês sabiam onde vocês deveriam estar nesse horário. Ali eles se arrependeram e disseram: nós não vamos mais brincar não, pastor. Porque às vezes a gente fica nessa, sabe? Ah, pastor, está dando indireta para mim? Não, eu estou falando diretamente. Falo com amor, com carinho, com respeito, mas falo diretamente para todos nós. Ou você acha que o diabo nunca tentou me desviar do propósito que Deus tinha para a minha vida? Você acha que nunca? Eu quero dizer para você que todos os dias o diabo quer dizer: olha só, está vendo? Olha quanto tu já lutou, né? As promessas que Deus tem lá na tua vida não eram para uma igreja gigante, com uma obra de evangelismo gigantesca. Cadê? Eu tenho dito: Deus, obrigado por cada centímetro de crescimento. Deus, obrigado por cada milímetro de crescimento, porque isso já é Deus. Você está entendendo, meu irmão? E olha que graças a Deus, nos últimos tempos nós temos crescido como nunca, como igreja, como evangelismo. Amém, amados? Questão de milagres, de sinais. Seja fiel, querido. Seja fiel, minha irmã. Seja fiel, meu irmão. Você está me ouvindo? Diga amém. Versículo 12: respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Ali Jonas caiu em si. Não, realmente, o problema sou eu, e vai ter que ser corrigido agora. Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Ou seja, às vezes a tempestade está vindo na nossa casa, porque a nossa postura não está correta. Às vezes a tempestade está dentro da nossa família, porque a nossa postura em relação às coisas de Deus não está alinhada com aquilo que Deus planejou para nós. Nós estamos ali, sabe, um pé na igreja, um pé no mundo, e de vez em quando, hoje vamos. Deus quer constância na sua vida. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus quer constância nas nossas vidas. Você está me ouvindo? Diga amém. Você está recebendo isso da parte de Deus? Diga amém. Versículo 13: entretanto os homens remavam esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Ou seja, meus amados, talvez hoje você esteja igual a esses marinheiros, se esforçando para ver a sua família avançando, mas não avança. Porque muitas das vezes, queridos, o esforço que nós precisamos fazer não é tanto, vamos dizer assim, humano, técnico, financeiro, estratégico. Só está faltando um pouco de joelho no chão, um pouco de congregar, porque a Bíblia diz: não abandoneis o congregar, como é de costume de muitos.
Deus quer que nós estejamos congregando, amados. Deus quer que nós estejamos reunidos. Sabe por quê? Porque ali, diz a Bíblia, o Senhor ordena a sua bênção. Você está me ouvindo? Diga amém. Versículo 14, olha que loucura isso. A Bíblia começa aqui nesse texto dizendo que eles não conheciam a Deus, que eles estavam de costas para Deus, que o juízo de Deus estava para vir sobre os moradores de Nínive, e agora esses aqui de Tarsis já estavam entrando também na onda, porque Jonas estava ali com eles, e agora o problema estava junto no meio deles. Você está me ouvindo? Diga amém. Eles não criam em Deus, não acreditavam em Deus, não davam crédito para Deus. De repente, então clamaram ao Senhor e disseram, gente, quando Jonas entendeu que ele era o problema, e quando ele quis se alinhar a Deus, mesmo que custasse agora a morte dele, aqui Jonas colocou a vida dele em xeque. Não, peraí, se para alinhar a minha vida, e para livrar esse navio inteiro, com todos os seus tripulantes, com toda, no caso a tripulação, os passageiros, então, pode me jogar no mar, o culpado sou eu. Queridos, se nós queremos ver Deus mudando, virando a chave na nossa vida, nós temos que dizer, Deus, eu quero morrer para mim mesmo. Eu quero morrer para mim mesmo. Eu quero viver a vida que o Senhor tem para mim. Eu quero viver a vida que o Senhor tem para mim. Isso que quer dizer, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo todos os dias, tome a sua cruz e siga-me. Morrer para nós mesmos. Você está me ouvindo? Diga amém. Então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, mas também não nos faça cair sobre nós este sangue, porque quanto a nós somos inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Então levantaram a Jonas e o lançaram no mar, e na mesma hora cessou o mar da sua fúria. Repita comigo: quando nos alinhamos ao propósito de Deus, a tempestade cessa. Eu não estou dizendo que nós não vamos ter outras tempestades, porque quando o diabo enxerga que nós nos alinhamos a Deus, e que as tempestades que nós estamos vivendo, elas cessam, o que o diabo faz? Ele vai lançar mais outra tempestade, ele vai se levantar de uma outra forma, se ele não conseguir com problemas, ele vai trazer distrações. Vamos liberar um pouquinho para ver se esse cara, vamos deixar, não vamos tanto na orelha dele, vamos deixar para ver se ele anda um pouco. Se ele andar, de repente ele vai alcançar alguma coisinha ou outra, troca o carrinho, consegue não sei o que, vamos botar distrações na volta, porque dessa forma ele se distrai, se afasta de Deus e de novo ele está na nossa. Você está ouvindo essa palavra, meu irmão? O diabo vai continuar o tempo todo com essa ladainha para o seu lado, para o meu lado, para tentar nos afastar do propósito original de Deus para nós, porque o diabo sabe que quando nós encaramos isso de frente, quando nós encaramos o propósito que Deus tem para a nossa vida de frente, Deus nos abençoa, nos prospera e nos faz enxergar, viver, experimentar e manifestarmos aquilo que nós sempre sonhamos. Você está me ouvindo? Diga amém. Versículo 16, eles temeram tanto quando eles viram que no momento em que o problema foi sanado, ou seja, Jonas se alinhou, mesmo que custasse a sua própria vida, ali veio o temor de Deus sobre eles. Temeram, pois, estes homens ao extremo. Diga, temeram ao extremo. Sabe o que isso mostra para nós? Que no momento em que nós alinharmos a nossa vida na presença de Deus, virá temor do Senhor sobre os nossos, na nossa casa, no meio dos nossos amigos. As pessoas vão temer a Deus, porque nós estamos na presença dEle. Meu Deus, é forte demais isso. Temeram, pois, estes homens ao extremo ao Senhor, e ali mesmo ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Gente, houve uma conversão em massa dentro daquele navio. Um navio que estava para se despedaçar, diz a Bíblia. Aqueles homens iam morrer. Eles lutavam, eles se esforçavam, mas não saíam do lugar. Quando Jonas se alinhou, a bênção de Deus veio sobre eles todos. Diga: Senhor Deus,
eu estou aqui para me alinhar contigo. Diga: Senhor Deus, eu estou aqui para alinhar o meu coração com o teu coração. E a Bíblia diz, queridos, que naquele mesmo momento Deus então pegou um grande peixe que foi até Jonas. Aquele peixe não foi para matar Jonas. Aquele peixe foi para ser salvação para a vida de Jonas. Ele foi engolido, ficou no ventre daquele peixe 3 dias e 3 noites. Ali ele teve tempo de refletir, de pensar, de reformular, de entender. E ele foi a Nínive e cumpriu o propósito. Estou encurtando aqui porque teríamos que pegar os 4 capítulos para ver toda a história. Inclusive já quero chamar a equipe de ministros de louvor para vir para cá, por favor. Sabe o que aconteceu? Aquele grande peixe, aquela baleia, cospe Jonas. E Jonas então chega a Nínive e começa a pregar uma cidade grande, queridos, 120 mil habitantes. 3 dias ele levaria para percorrer aquela cidade, pregando a palavra de Deus. E meus amados, houve ali um grande avivamento. As pessoas começaram a entregar a vida para Jesus, para Deus no caso, perdão. As pessoas começaram a entregar a vida deles para Deus. Começaram, como neste navio, começaram a clamar, começaram a fazer voto diante de Deus. Sabe o que aconteceu com o nosso queridão Jonas? Ele voltou para aqueles pensamentos que ele tinha antes. Se jogou debaixo de uma árvore, sei lá, numa depressão, num troço, começou a questionar Deus. Olha só, não é justo, esses caras agora está vindo um avivamento. Queridos, eu creio que eu posso estar falando com alguém aqui. Talvez você não ache justo aquele cunhado, aquela cunhada, aquele irmão, aquela irmã, aquele amigo, aquele parente. Talvez você não ache justo ele receber da bênção de Deus. Sabe, Deus chega a pegar, amados. Jonas está lá caído, lá naquela árvore. Deus permite durante a noite crescer uma espécie de uma trepadeira para cobrir ali a cabeça dele e defender ele do sol, porque estava lá jogado. Mas da mesma forma Deus permite que um verme, um parasita, acabe com aquela trepadeira. E aí Jonas então de novo começa aquela choradeira. Mas ali Deus estava usando aquela trepadeira, queridos, para comparar, para fazer Jonas enxergar que ninguém na verdade é digno de receber da misericórdia de Deus. Porque todos nós somos falhos. Nós não pregamos às pessoas, nós não damos exemplo para as pessoas porque elas são dignas ou merecedoras. Nós fazemos por obediência ao propósito de Deus na nossa vida. Há um propósito para você estar aqui nessa noite. Deus quer levar salvação para a sua casa. Deus quer levar salvação para dentro do seu casamento. Deus quer levar salvação para os seus filhos. Talvez você esteja tão cansado da situação com o seu filho, a sua filha ou algum parente. Não olhe para isso, olhe para Deus, olhe para Jesus, o dono de toda a misericórdia. Não demore a se alinhar a Deus, ao propósito de Deus na sua vida. E quero dizer, vamos fazer isso hoje à noite aqui agora. E dizer: Deus, eu sei que o Senhor está olhando para mim agora. Eu quero me alinhar 100% ao teu propósito. Chega de fugir. Diga: Senhor Deus, chega de tentar fugir da tua presença. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Vamos todos ficar de pé, queridos. Deus está olhando para nós agora, queridos, e esperando ver em nós corações decididos em obedecer, corações decididos a vivermos um alinhamento com Ele. Talvez Deus esteja cobrando no seu coração que você tem que ter uma vida de oração ainda mais profunda. Talvez você chegue aqui nos cultos e diz: Senhor, eu quero a tua presença, mas você nunca para orar na sua casa.
Você ora no culto, você busca, mas na sua casa você não tem tempo de oração, você não lê a Bíblia. Você prefere assistir uma série, você prefere assistir um filme a assistir uma pregação. Você prefere talvez ir assistir um jogo de futebol do que estar na presença de Deus. Queridos, nada pode ser colocado à frente de Deus, meus amados. Alguém vai dizer, mas pastor, isso não é fanatismo demais? Queridos, eu não consigo ver ninguém, em nenhum campo da vida, em nenhuma área da vida, eu não consigo ver pessoas alcançando resultados extraordinários sem um envolvimento extraordinário. O problema é que nós mal queremos nos envolver com Deus, e queremos que a glória dele se manifeste, que ele nos cure, que ele cure nossa família, que ele nos prospere. Queremos o todo de Deus, mas ao mesmo tempo entregamos tão pouco. Nessa noite vamos parar de fugir, queridos. Vamos parar de fugir. Vamos parar. Pare de oferecer desculpas. Ai, Senhor, é que a minha vida foi tão confusa até hoje, e agora parece que as coisas estão começando a dar certo, a andar direitinho. Por isso que eu me afastei um pouquinho da tua obra, por isso que eu me afastei um pouquinho da tua presença. Você pode estar cavando a sua própria cova, meu irmão, minha irmã, porque não há alegria longe de Deus, não há salvação longe de Deus, não há vida longe de Deus, e você sabe disso. Nessa noite vamos adorar a Deus, e vamos voltar ao propósito que Ele tem na nossa vida. Feche os seus olhos, levante as suas mãos.